Durante séculos, o homem olhou o mar e viu um limite. Mas, em algum momento, esse limite se tornou convite. Entre ondas e tempestades, nascia uma era de coragem e curiosidade. A era das grandes navegações. Foi o tempo em que o horizonte deixou de ser o fim, e passou a ser o começo. Hoje, no Tempo em Cena, vamos embarcar na jornada dos navegadores que transformaram o desconhecido em mapa. No início do século XV, o mapa do mundo era incompleto. Grandes regiões permaneciam em branco, preenchidas apenas por suposições, relatos fragmentados e lendas antigas. Os oceanos eram territórios do mistério, habitados, acreditava-se, por monstros marinhos, tempestades eternas e abismos sem retorno. Poucos homens ousavam desafiá-los. Mas a fome por especiarias, ouro e novas rotas comerciais empurrou reis, mercadores e navegadores para o desconhecido. Foi a invenção e o aperfeiçoamento das caravelas que tornou possível o impossível. Essas embarcações eram menores e mais ágeis que os navios tradicionais, capazes de navegar contra o vento graças às velas triangulares. Resistentes e adaptáveis, podiam enfrentar mares longos e explorar costas desconhecidas. Com instrumentos como astrolábios, bússolas e cartas náuticas cada vez mais precisas, os navegadores aprenderam a ler o céu, as estrelas e os ventos. Pela primeira vez, a técnica e o sonho caminhavam juntos. Portugal foi o primeiro reino europeu a investir sistematicamente nas explorações marítimas. A partir de seus portos atlânticos, expedições começaram a descer lentamente a costa africana, abrindo novas rotas comerciais. Logo depois, a Espanha também voltou seus olhos para o oceano. As duas coroas competiam não apenas por territórios, mas por influência, riqueza e poder. Cada navio que partia carregava mais do que mercadorias, levava a ambição de um império. Por trás das coroas e das rotas, havia homens. Homens que enfrentavam o medo, a fome, doenças e tempestades intermináveis. Meses inteiros no mar significavam solidão, escassez de água e o risco constante de naufrágio. Cada viagem era uma aposta contra o próprio destino. Eles não sabiam se voltariam, e mesmo assim, partiram. Durante séculos, o comércio mundial girou em torno do mar Mediterrâneo. Por ali passavam as rotas que traziam seda, especiarias e riquezas do Oriente para a Europa. Mas quando Constantinopla caiu em 1453, sob o domínio do Império Otomano, essas rotas tornaram-se mais difíceis e caras. A Europa precisava encontrar novos caminhos para o Oriente. E foi o mar aberto que ofereceu essa possibilidade. O infante Dom Henrique, de Portugal, foi um dos grandes impulsionadores das navegações. Embora raramente tenha navegado pessoalmente, dedicou sua vida ao estudo do mar e da exploração. Reuniu cartógrafos, astrônomos e marinheiros, incentivando pesquisas sobre correntes marítimas, ventos e rotas desconhecidas. Sob sua influência, as caravelas portuguesas avançaram cada vez mais pela costa africana. A curiosidade humana começava a se transformar em ciência. As grandes navegações não foram apenas conquistas territoriais, foram encontros entre mundos que, até então, quase não se conheciam. Quando europeus chegaram à África, à Ásia e às Américas, novas culturas, línguas e tradições entraram em contato. Esse encontro trouxe trocas, aprendizados e novas conexões comerciais. Mas também trouxe conflitos, disputas e profundas transformações sociais. O mapa do planeta se ampliava, e a história da humanidade mudava para sempre. A busca por rotas e riquezas também trouxe dominação. Milhares de povos foram escravizados, culturas inteiras sofreram destruição e territórios foram tomados à força. As caravelas levavam fé, comércio e promessas de progresso, mas também violência e exploração. A era das descobertas revelou não apenas a coragem humana, mas também suas contradições. Cada viagem trazia descobertas que iam além da geografia. Os navegadores começaram a compreender melhor os ventos, as correntes oceânicas e os ciclos das estrelas. Observações feitas em alto mar ajudaram a aprimorar mapas e técnicas de navegação. O oceano se tornou um grande laboratório natural. E cada carta náutica era uma tentativa de transformar o desconhecido em conhecimento. Em 1498, Vasco da Gama chegou às Índias após contornar o Cabo da Boa Esperança. Levou quase 2 anos, enfrentando doenças, tempestades e o desconhecido. Mas quando retornou, trouxe o impossível, uma nova rota para o Oriente. O comércio do mundo havia mudado para sempre. Alguns anos depois, outro navegador ousou ir ainda mais longe.
Fernão de Magalhães partiu da Espanha em 1519 com o objetivo de encontrar uma rota ocidental para as Ilhas das Especiarias. Durante a viagem, sua expedição atravessou um estreito na América do Sul que hoje leva seu nome. Embora Magalhães tenha morrido no caminho, sua tripulação completou a primeira volta ao mundo. Pela primeira vez, a humanidade comprovava na prática a dimensão real do planeta. Navegar exigia mais do que coragem, exigia precisão. Para calcular rotas e posições, os navegadores observavam cuidadosamente o movimento do Sol e das estrelas. Essas observações ajudaram a desenvolver técnicas de medição do tempo e da posição no planeta. A ciência da navegação evoluía rapidamente. O relógio e o compasso tornavam-se aliados da exploração. Cada nova viagem reescrevia o mapa do mundo. Costas desconhecidas ganhavam forma, nomes e histórias. Cartógrafos transformavam relatos de marinheiros em linhas, rotas e continentes. E em cada mapa havia mais do que geografia. Havia imaginação, esperança e o desejo humano de compreender o planeta. O contato entre os continentes iniciou um intenso intercâmbio global. Produtos, alimentos, animais e conhecimentos cruzaram os oceanos. O milho e a batata viajaram das Américas para a Europa, transformando dietas e economias. Do outro lado do oceano, cavalos, trigo e novas tecnologias chegaram a outros povos. Era o início de um mundo cada vez mais conectado. O mar ensina o que nenhum livro contém. Ensina paciência, humildade e respeito pelo desconhecido. Cada onda é uma pergunta, cada viagem, uma resposta. E no balanço das águas, o homem descobriu a própria pequenez e a própria grandeza. As grandes navegações abriram os caminhos do mundo globalizado. Rotas marítimas passaram a conectar continentes e civilizações. O comércio internacional cresceu, cidades portuárias prosperaram e novos impérios surgiram. Mas junto com essa expansão vieram também conflitos, disputas coloniais e novas desigualdades. A história do mundo entrava em uma nova fase. A história das navegações é feita de luz e sombra, de glória e ganância, de curiosidade e destruição. O mar não julga, apenas reflete aquilo que levamos conosco. E foi sobre suas águas que o homem viu, pela primeira vez, o alcance de seu próprio poder. Navegar não é apenas mover-se, é reinventar o mundo a cada partida. Ainda hoje, quando olhamos o céu e o mar, repetimos o gesto dos navegadores. Continuamos buscando novos mundos, nem sempre geográficos, mas sempre humanos. O espírito das grandes navegações não desapareceu. Ele vive em cada descoberta, em cada pergunta e em cada sonho que se lança rumo ao desconhecido. E agora eu quero ouvir você. O que você achou da era das descobertas que mudou o mapa do mundo? Se pudesse viver naquela época, teria coragem de zarpar rumo ao desconhecido? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e sugestões de outros temas que você gostaria de ver no Tempo em Cena. Aliás, se você quiser entender a primeira revolução que mudou a humanidade, veja o episódio anterior sobre o fogo. Ah, e não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e curta este vídeo para que a nossa comunidade continue crescendo. Nos vemos no próximo episódio.